Então quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu estou pregando mais ou menos meio que uma sequência, onde nós devemos adorar, que tipo de adorador nós devemos ser, e hoje a igreja que nós precisamos nos tornar. Porque Jesus ele vai vir buscar uma noiva. Amém? Não é qualquer coisa, não é qualquer mulher, não é uma meretriz, é uma noiva. E não adianta eu saber o lugar onde eu devo adorar, eu ser um verdadeiro adorador e eu não ser noiva. Isso pode acontecer, sim. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho como nos tornar uma igreja. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Só até aí. Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos na presença do Senhor e queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. O Senhor sabe que o seu povo anseia em ouvir a sua palavra. O Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho nada para o teu povo, mas o Senhor tem. Que nessa noite eu diminua e que o Senhor cresça, que pela misericórdia do Senhor eu possa passar tudo que o Senhor tem para o seu povo, e que o Espírito de sabedoria e de revelação possa inundar os corações dessa noite e possa revelar a cada um segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, ele destaca 3 características da igreja: unidade, diversidade e mutualidade. Mutualidade é a associação entre indivíduos diferentes, no qual há benefício para ambos. Amém? Então, depois de alertar para o fato de divisões internas na igreja, que aconteceu lá no capítulo 1 até o 4, problemas morais que aconteceu no capítulo 5, tudo isso de Coríntios, contenda entre os crentes no capítulo 6, problemas familiares acontecidos no capítulo 7, falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã no capítulo 8 até o 10, e a incompreensão e indisciplina na celebração da ceia no capítulo 11. O apóstolo Paulo passa a tratar sobre a espiritualidade, os dons espirituais e a maneira pela qual os membros devem tratar uns aos outros, que é aqui no capítulo 12. Amém? Isso é um resumo de Coríntios do capítulo 1 até o 12.
Primeiro lugar, a unidade da igreja. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O corpo é um, mas tem muitos membros. Quando eu falo de corpo, aqui nós entendemos igreja, amém? E quando eu falo de igreja, eu não falo de Ibrém Barbacena, eu falo de igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não está só aqui. Então nós temos que ser membro desse corpo, não é desse também, é lógico. Mas nós precisamos buscar ser membros do corpo de Cristo, da igreja universal, não a universal do reino de Deus, a igreja universal do Senhor. A igreja que Ele vai vir buscar, porque Ele não vai vir aqui em Barbacena e falar: vou ter que buscar minha noiva. Ele não vai vir aqui em Barbacena buscar a Ibrém de Barbacena. Ele vai buscar a noiva que está espalhada no mundo todo. Ele não vai buscar uma denominação, Ele vai buscar um povo diferente, um povo que faz a diferença, um povo que sabe se comportar em todos os lugares, um povo que sabe o que é ser cristão. É esse povo que Ele vai buscar. E nós somos membros desse corpo. Os membros de um corpo, eles cooperam uns com os outros, em vez de guerrear uns com os outros. Os membros protegem uns aos outros, em vez de ferir uns aos outros. Todos os membros trabalham para o corpo. Todos os membros trabalham para o corpo. Não é para Ibrém, é para o corpo. Indiretamente você vai cair na Ibrém, você que está aqui. E se Deus te colocou aqui, é porque aqui é o lugar que você tem que estar. Deus não erra. Ele colocou você aqui porque Ele sabe que aqui você vai dar fruto para o corpo. Ele te deu dons, não é para você ser: eu sou o cara que na hora que eu oro, na revelação não. Deus te deu dons para quê? Para o corpo. Por isso, quando Deus te revela alguma coisa, pega a visão aí, irmã. Quando Deus te revela, não importa o que Ele diga, mas vai machucar. É meio duro. Será que Ele vai aguentar ouvir? Diga, fala, com amor. Com amor. Se Deus mandou dizer para o outro: se conserta, porque senão eu vou pesar a mão, diga. Fala: querido, querida, em nome de Jesus. Mas não é tirar a revelação de trás da orelha, não. É quando Deus te fala mesmo. Porque hoje em dia tem um negócio de Deus me falou, e às vezes Deus nem falou nada. Eu acho interessante, é que às vezes algumas pessoas vêm falar comigo assim: pastor, Deus me falou assim, assim. O que o senhor acha? Se Deus falou, quem sou eu para falar o contrário? Se já chegou dizendo que foi Deus que falou, acabou. Deus, quando Ele bate o martelo, Ele é o justo juiz. Eu não posso ir contra. Então quando Deus falar, mas quando for Deus mesmo? Por isso nós temos que ter essa intimidade, saber quando é Deus que fala e quando não é. Amém? Essas coisas pegam muito na hora no financeiro, né? A gente fala assim: Deus manda, fala assim, você está com uma importância no bolso, por exemplo. Aí Deus fala: coloca no altar tudo. Fala: será que é de Deus mesmo? Acho que é o diabo que está falando. Você não conhece a voz de Deus, não. É interessante. No financeiro sempre é assim. Mas nós que temos intimidade com o Senhor, nós sabemos diferenciar quando é Deus e quando não é, ou não. Se eu não consigo diferenciar a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, porque eu tenho que ter intimidade de conhecer. Porque se eu estou em casa, deitado no quarto, e a Alexandra me chama, eu sei que é Alexandra, eu sei que não é nem a Vitória nem a Sofia. Quando é a Vitória, eu sei que é a Vitória, porque eu conheço, porque eu tenho intimidade com elas. Se Deus fala comigo, eu falo: será que é o diabo que está falando? Eu confundi Deus com o diabo, tá? Amém? Então, todos os membros
trabalham para o corpo, vivem para servir ao corpo. Cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Todos nós, diferentes membros do corpo, judeus ou gentios, ricos ou pobres. Ah, mas eu sou tão pequenininho, ele é tão mais... Não importa, você tem o seu valor. Ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, ele sabe demais. O que eu vou ensinar para ele? Pode ter certeza que tem alguma coisa que você vai passar para ele. Ninguém sabe tudo. E ninguém não sabe nada. Sempre nós temos algo para ensinar no corpo do Senhor. Doutores ou analfabetos, homem ou mulheres. Ah, mas a mulher não podia, pastor, lá na época a mulher não podia nem falar. Aquilo era outra época, hoje não. Hoje a mulher pode falar assim. Tem mulher que fala até melhor que o homem. Tem. Deus levanta o homem é um banana. Ai, meu Deus, Deus falando com ele mesmo. O que eu vou fazer agora? Tem que levantar uma mulher. A mulher fala. Então, assuma seu papel de homem. Foi Josué que falou ser homem? Quem que falou ser homem? Foi Davi? Foi Josué? Não sei, até na Bíblia tá. Ser homem. Homem, assuma seu papel de sacerdote. Hoje em dia tá difícil. Você olha e fala... Às vezes a gente passa pela rua, aí as meninas falam, ó, é homem. Eu falo, não é não. Homem não é não. Ele pode ser qualquer coisa, menos homem. Homem sou eu. Eu tenho certeza que eu sou homem. Então, homem ou mulher? Jovens ou anciãos? Mas eu sou tão novinho, o que eu tenho para ele? Ele é tão mais velho. Tem algo que você tem para ensinar. E os velhos, mas tem muito. Tem uma experiência enorme para nos ensinar. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor. Nós fomos batizados pelo mesmo Espírito no mesmo corpo. Somos uma unidade. Somos um só corpo. Uma só família. Um só rebanho. Uma só igreja. Por isso, cuidado. Cuidado quando você tocar na igreja do Senhor. Não estou dizendo do lugar onde estão. Estou dizendo das pessoas, porque em todos os lugares existem pessoas sinceras com Deus. Pastor, mas porque está lá? Lá é assim, lá é assado. Tem o pé e tem a mão. Tem o olho, tem o ouvido. Por que ele está lá? Não sei. O Senhor é que sabe. Na hora certa, se tiver que sair, o Senhor vai tirar. Pastor, eu estou num lugar que eu acho que não é. Não é não? Você acha que não é? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. E na hora certa, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Talvez você está ali para fazer a diferença. Porque Ele precisa de um filho dele ali. Ele levou José a ser escravo. Porque ele precisava de um filho dele ali. José mudou a história da casa de Potifar. Depois ele precisou de um filho dele na prisão. E José fazia tudo direitinho. Era crente, pastor, mas eu faço tudo direitinho. Por que eu estou passando isso? Porque Deus sabe que pode contar contigo, que você é um cristão verdadeiro, e você pode ir naquele lugar que você não vai se contaminar. Você vai contagiar o lugar. Mas a gente reclama, fala, eu faço tudo tão direito, eu tinha que estar num lugarzinho tranquilo, lugarzinho de conforto. Nós queremos estar num lugar de conforto, mas nós não viemos para essa vida para estar no lugar de conforto. Nós viemos para as pessoas ficarem inconformadas. Falar, como que pode? Tudo dando errado e ele glorificando esse Deus. Eu vou mostrar para ele que esse Deus não vale nada. Aí vem estudar, vem procurar saber quem é Deus e converte. Aí você cumpriu o seu papel lá. Aí Deus pode te tirar. Mas às vezes nós vamos para esse lugar que fica... Deixa eu contar um testemunho rapidinho.
Quando eu vim para cá, eu fiquei 6 anos desempregado, que a maioria conhece. 6 anos. Aí, vou contar bem rapidinho para você entender. Aí eu recebi uma proposta de emprego num posto de gasolina. Fui trabalhar de frentista. Aí eu estava lá trabalhando. De repente, um dia eu estou calibrando o pneu de um carro. E Deus, um carro que no passado eu já tive um carro daquele. E eu falei, Senhor, há pouco tempo atrás eu tinha um carro desse. Hoje eu estou calibrando o pneu dele. Aí Deus falou no meu coração, vou restituir tudo que você tinha. Eu falei, opa, ai, glória, louvado seja Deus. Cheguei em casa feliz da vida, falei com a Alexandra, Deus falou comigo, estou indo rapidinho porque mas é grande. Deus falou comigo que vai restituir tudo. Na semana seguinte, recebi uma proposta para ser gerente do outro posto. Falei, restituição, louvado seja Deus. Falei, chegou. Fui para lá, ganhando menos do que eu ganhava. Falei, Senhor, o trem está danado. Aí comecei a reclamar. Todo mundo que eu via reclamava. Falava, não é possível, eu sou gerente aqui, ganho menos do que eu ganhava lá, e não sei o quê, e a vida está difícil, o trem está... E fui. Não fiz a diferença lá, não. Aí, recebi uma proposta para ir para um outro. Falou, agora você vai de gerente lá no outro. Ali eu era gerente da pista, agora você vai ser gerente geral de tudo. Falei, opa, agora chegou. É agora, a restituição chegou. Falei com a Alexandra, o negócio agora chegou. Aí, fui para lá, ganhando menos do que eu ganhava no outro. Falei, não é possível. E eu reclamava com um, reclamava com o outro. Ia para São Paulo, falava com a minha mãe, eu estou sendo perseguido. Estou sendo humilhado. E reclamava com um, reclamava com outro, reclamava com um, reclamava com outro. Aí, teve um problema num outro. Eu fui para ser ajudante do escritório, para ser o auxiliar de escritório. Falei, agora acabou, né? Falei, quer saber de uma coisa? Não vou reclamar mais não. Falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Não falo com mais ninguém. É o Senhor quem vai me honrar. Aí, foi um rapaz treinar o meu chefe. Ficou 15 dias treinando o meu chefe. Treinando, e eu fazendo os outros serviços menores. Com 15 dias tivemos uma reunião. Aí o dono chamou ele e falou, você consegue? Você assume essa coisa? Ele falou, eu não consigo. O rapaz virou para mim, ô Jorge, você consegue? Eu falei, consigo. Ele falou, você tem 2 dias para aprender. Eu falei, é o suficiente. Em 2 dias eu aprendi, ele foi embora, voltou para Belo Horizonte. Com 1 mês depois ele ligou para mim. Falou, Jorge, o que está acontecendo aí? Eu falei, por quê? Ele falou, você não me ligou ainda? Eu falei, não tive problema nenhum. E para honra e glória do Senhor, eu fiquei lá alguns anos e Deus me honrou ali. Quando eu parei de reclamar, quando eu parei de murmurar, quando eu assumi o lugar que eu estava e glorifiquei o Senhor ali. Falei do Senhor várias vezes. Ainda que ninguém se converteu ou se converteu, aí o problema é dele. Eu preguei e eu mostrei o que é ser um verdadeiro cristão. Amém? Então, o lugar que você está não importa. Deus te honra em qualquer lugar. Não é só nos lugares grandes. Não. Ele sabe o porquê você está ali. Amém? Em segundo lugar, é a diversidade da igreja. 1 Coríntios 12, 14 diz assim, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esse revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. É Deus quem coloca.
Deus sabe muito bem onde tem que ser o olho, quem tem que ser o olho, quem tem que ser o ouvido. Para quê? Para que o corpo funcione. Ó, eu só dou esse passo aqui porque o meu cérebro entende que a outra perna vai dar o outro, e a gente vai caminhando. Se eu não tenho essa perna aqui, ia dar um trem errado aí. Então, depois de tratar da unidade do corpo, Paulo passa a falar sobre a diversidade dos membros no corpo. Os membros, embora diferentes, não vivem para si, mas para servir uns aos outros e trabalhar para o bem do corpo. Nessa diversidade, devemos evitar o complexo de inferioridade. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Nós temos que deixar esse complexo de inferioridade. Ah, mas eu não sei nada, eu não posso falar de Jesus. Fala de você. Você não tem que falar de Jesus. Fala do que Jesus fez para você. Porque Jesus nos chamou, que eu sempre falo, para nós sermos testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, até os confins da terra. O problema é esse, que nós não queremos dar testemunho, nós queremos falar de Jesus, nós queremos ser o advogado. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, vai transformar, porque você vai... Calma, fala assim, ó, Deus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, aconteceu isso, isso e isso. Seja testemunho, que aí ele vai falar, porque Deus ele é perfeito, ele vai enviar para você as pessoas que você pode ajudar, que vão se identificar com você. Aí, os problemas que você passou e hoje estão superados, ele vai enviar essas pessoas. Aí vai falar, nossa Deus, eu estou nessa mesma situação. Vai falar a mesma linguagem. Na hora que você falar, ele vai se identificar. Vai falar, eu estou passando tudo isso, e Deus mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus na minha vida. Então nós não podemos ter esse complexo de inferioridade. Não sei nada, sou tão pequenininho. Os membros do corpo não disputam entre si. Foi Deus quem nos colocou, cada um no seu devido lugar. Você está aqui não é porque você quer, não. Ah, não, eu queria estar. Não, você só está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Pastor, Sofia, eu quero ir lá para a Europa. Eu quero ir para... Cumpra o seu papel no lugar que Deus te colocou. Aí Deus vai te levar lá. Opa, estou precisando de uma pessoa lá. Eu acho interessante. Deus, ele tira a pessoa da Europa para vir para o Brasil evangelizar, não é? Evangelizar no Brasil. Aí tira a pessoa do Brasil, mano, por que ele não pega lá? Já está tão pertinho. E economizar passagem. Deus não é assim. Deus sabe exatamente o que você precisa, aonde você pode dar fruto. A única pessoa que pode parar você é você mesmo. Entenda que não é você que vai fazer, é o Senhor. Mas pela misericórdia dele, Ele quer usar você. No lugar que você está, no trabalho em que você está, na faculdade que você está, no bairro em que você mora, na cidade em que você mora. Por que eu estou aqui em Barbacena? Saí lá de São Paulo para vir para Barbacena. Por quê? É Deus quem quer que eu esteja aqui. E eu tenho que fazer a diferença aqui. Pelo menos buscar isso. Talvez uma pessoa, eu vou falar a vida toda, e só um vai entender. Falar, pastor Jorge tinha razão. Só um. Mas esse um vai fazer a diferença em um outro lugar e de repente uma multidão. Não interessa se eu vou ganhar multidões ou uma pessoa. Eu tenho que cumprir o meu papel de ser a testemunha que Deus me chamou.
que Jesus me chamou para ser e ser perfeito. Está lá em Mateus capítulo 5, último versículo. Sede perfeito como Deus é perfeito. Deus cobra a nossa perfeição naquilo que Ele nos chamou para ser. Amém? Então não tenha complexo de inferioridade. Eu não sei falar. Talvez você não saiba a Bíblia de cor. Você só sabe, o Senhor é o meu pastor. Não sei nem que livro que está, pastor. Eu só sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No. O mineiro, bem mineirês. No. Você sabe tudo então. Porque se o Senhor é o seu pastor, nada te falta. Pastor, está faltando um bifinho. Não tem um bifinho não. Ó, um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho frito molinho, um arroz fresquinho, um ovinho caipira molinho. Eita! Nada te falta quando o Senhor é seu pastor. Talvez um desejo, uma coisa pode... Necessidade de jeito nenhum. Davi diz lá no Salmo: fui moço e hoje sou velho. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais. Necessidade você não vai passar. Vontade. Eu tenho uma vontade de ir para a Europa, mas eu estou vivendo aqui, ó. O ar que eles respiram lá é o mesmo daqui. Estou respirando. Então ainda há possibilidade. Para mim ir para lá, Estados Unidos, quero ir fazer compra lá em Miami. Vamos, pá. Deus vai satisfazer isso tudo. Cumpra o seu propósito primeiro aqui. Seja o cristão que Ele quer que você seja aqui. Amém? Nós também não devemos ter o complexo de superioridade. Porque o complexo de inferioridade é muito ruim, mas de superioridade também é terrível. Porque ninguém é maior que ninguém. Coríntios 12, 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrados, a esse revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Foi assim que Deus distribuiu os membros. Os membros do corpo, não do corpo. Para que não houvesse sentimento de autodesprezo, nem atitude de arrogância. A igreja do Senhor é um corpo, onde membros são diferentes, e cada um deles de máxima importância. Quando nós olhamos para o corpo do Senhor, nós não podemos desprezar. Ainda que esteja... Eu creio que a vida cristã são níveis. É o que eu creio. Tem uns que estão num nível um pouquinho acima, outros mais abaixo. Mas aquele que está mais abaixo é necessário para o corpo também. E tem outros que estão mais acima. É a busca. Quanto mais você busca, mais o Senhor se faz achar. Quer aprender muito do Senhor? Busca mais. Mas no corpo, todos são importantes. Aquele que chegou hoje. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero esse Jesus para mim. Esse é importante para o corpo. Ainda que ele não fale nada, mas talvez um que não teve coragem fala: ele é corajoso, ele foi. Na outra oportunidade eu vou também. Todo mundo é necessário, todo mundo é importante. Amém? Em terceiro lugar, a mutualidade da igreja. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nossas diferenças como membros do corpo não devem estimular a divisão da igreja, e sim cooperarmos uns com os outros e não lutar uns com os outros. Devemos proteger uns aos outros em vez de ferir. A dor de um membro deve ser a dor dos outros membros, ao mesmo tempo que a alegria de um deve ser a celebração de todos.
Quando um membro do corpo cai, nós não deveríamos apontar, nós deveríamos abraçar. Porque quando um cai, toda a igreja cai. Porque a nossa luta é contra um único inimigo. Eu não luto contra um inimigo, você com o outro, é um. Nós todos lutamos contra o mesmo inimigo. Se um caiu, o inimigo venceu, pelo menos dali. Se ele venceu, eu tenho que me entristecer. Eu não posso me alegrar com a queda de um membro. Eu não devo me alegrar com a queda de um. Eu tenho que ficar muito, mas muito triste quando uma porta de uma congregação, de uma igreja é fechada. Eu não posso me alegrar e falar, opa, aqui na cidade tem 80 e tantas igrejas, se não me engano. Era, há um tempo atrás. Nós somos 150 mil pessoas, mais ou menos, 140. Então, dividido pelas 80, se uma fechou, opa, agora a gente divide por 79, não é? Não. Porque nós não somos 80, nós somos uma. Os membros da minha igreja não são os que estão aqui. São 150 mil. Eles só não sabem ainda. Eu preciso mostrar para eles que eles são membros da igreja a qual eu frequento. Que eles são membros do corpo do qual eu faço parte. Esse é o meu papel. Eu tenho que mostrar para eles que eles fazem parte de um corpo. Do corpo de Cristo. Que muda a história, que muda a vida, que transforma, que salva, que liberta, que cura. Eles só não sabem disso. Por quê? Porque eu não estou falando. E eu preciso falar. Então nós temos que ter essa visão de corpo, não de igreja local, de corpo, não de Barbacena, não de Brasil, mas de mundo. Sabendo que Deus, Ele é o Senhor. Porque a Bíblia fala que o quê? Todo joelho, não é o meu, o seu, que estamos aqui, né? Todo joelho vai chegar diante dele. Todo vai ter que se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Uns para salvação, outros para maldição. E nós temos que nos entristecer com esses que vão para o inferno, porque eles dependiam de nós falarmos para eles. Será terrível no dia se algum, pelo menos um, não foi salvo porque não foi falado, pelo menos da maneira correta. Já pensou? Eu poderia ter feito mais. Quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Nas últimas cenas em que ele está indo embora no carro, e eles entregam um anel para ele, que eles tiraram o dente de um prisioneiro lá, fizeram um anel para ele, entregaram, e ele fala, esse relógio, eu poderia ter salvado tantas vidas com esse relógio. Esse carro, eu poderia ter comprado. Então vamos trazer para cá a minha segunda-feira. Poderia ter ido, poderia ter feito aquela visita. A minha terça-feira, eu poderia ter tirado um pouquinho mais do meu tempo. Eu creio que vai ser muito triste nesse dia. A gente poder fazer um pouquinho mais, só um pouquinho. Viver o corpo, ser o corpo, fazer a diferença onde nós estamos. Na minha casa, na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade, onde eu trabalho. As pessoas têm que ver que nós respiramos Cristo, nós vivemos Cristo. Pastor, mas esse é o meu sonho. Eu quero viver isso. Eu anseio em viver numa igreja assim, uma igreja de verdade, que não busca seus interesses, e sim viver o reino aqui na terra. O que é que eu preciso fazer para viver isso aqui? É o sonho da minha vida. Eu quero participar de uma igreja assim, que não vive para si, mas que vive o corpo. Como que a gente faz? Isso é utopia. Quem quer viver numa igreja assim?
Seja sincero. Uma igreja que não vive igreja, vive corpo. Que se preocupa com as pessoas, mas que seja um negócio natural. Quem quer viver numa igreja dessa? Ninguém. Jesus nos adverte, porque não vivemos o reino aqui na terra. Vá lá em Mateus, capítulo 22. Viver essa maravilha é muito bom. Você viver numa igreja assim é a melhor coisa do mundo. Por que nós não vivemos isso, pastor? Mateus capítulo 22, o versículo 29, diz assim, ó: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro erro: não conhecendo as Escrituras. A falta do conhecimento das Escrituras mergulha as pessoas numa ignorância espiritual. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós somos ignorantes espiritualmente, dizendo. Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Vou passar um bocado de versículo aqui para a gente ver, para ficar firmado. 2 Crônicas, capítulo 15. Se é bom de Bíblia, vai rapidinho. O versículo 3 diz assim, 2 Crônicas 15, 3, diz assim: ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Os ímpios cometem esse grande erro. Salmo 73, versículo 11. A pessoa que não conhece Deus, o ímpio, olha o erro que ele comete. Salmo 73, versículo 11, diz assim: e dizem, como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Porém a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo, Salmo 32, 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Então os ímpios cometem o erro de quê? Do Salmo 73, 11. Dizem, como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Aí a própria palavra vem, a palavra de Deus, e responde a esse tipo de ímpio, dizendo, lá no Salmo 32, 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Ó, vai lá em Provérbios 29. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Oséias 6, 6. Oséias 6, 6 diz assim, ó: pois misericórdia quero e não sacrifício. Isso é Deus falando. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Opa, não adianta sacrificar se eu não conheço. É em vão. Sacrifício de tolo. O Senhor prefere mais que você conheça Ele do que você sacrifique. Malaquias 2. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Sacerdote não é só o pastor aqui, não. Cada um de nós somos sacerdote do Senhor. E as pessoas vão vir buscar esse conhecimento de você. Paulo diz que nós somos as cartas que eles leem. Ele não lê a Bíblia, mas ele fala, opa, não é crente? Não é crente?
Eu achei que o crente fazia diferença. Por quê? Porque eles nos leem. Lembra que eu fiz essa pergunta algumas semanas atrás? O que é que eles estão lendo em você? Qual é o versículo? Qual o capítulo da Bíblia que você deixa transparecer? Quando eles olham para você, qual o versículo que eles leem? Que Deus eles veem em você? Um Deus de amor ou um Deus de justiça? Que é os dois. Deus é amor, mas é justiça, mas na hora certa. Aquele Deus austero ou aquele Deus que ama? Porque eles estão precisando primeiro do Deus que ama, não do Deus que julga. Primeiro nós devemos falar do amor de Deus, não da justiça dele, que também é válido. Devemos falar assim, mas na hora certa. A pessoa que está lá morrendo, não adianta você falar para ela que ela tem que mudar de vida, senão ela vai para o inferno. Você tem que falar que Deus a ama e que Deus quer transformar a vida dela. Ó a diferença. Se ela morrer daquele jeito, ela vai para o inferno? Vai. Mas você não tem que falar que ela vai para o inferno se morrer daquele jeito. Você tem que falar que Deus a ama e quer resgatá-la porque Ele a ama. Se ela não quer, não? Ah, não quero esse Jesus. Então, ó, queridão, então infelizmente, passagem comprada sua é lá para o inferno. João 5. Versículo 39 diz assim, ó: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Nós erramos porque não conhecemos as escrituras. Não é ler. Nós temos um propósito de ler a palavra do Senhor, a Bíblia, em um ano. Não é só ler, é ruminar, é mastigar com os dentes do cérebro, é ter intimidade com o Senhor. Não adianta você pegar ela e, ó, eu tenho que ler 3 capítulos, o pastor falou que é 3 capítulos, leu e nem entendeu. Terminou de ler, se você perguntar o que você leu, ah, não sei não, li aí um. Ou então fala assim, deixa eu ler uma besteirinha aqui da palavra de Deus, porque eu tenho que honrar. Sacrifício. O segundo erro que nós cometemos é não conhecer o poder de Deus. Muitos estão na igreja e não conhecem o poder de Deus. É triste falar, mas é verdade. Não conhece o poder que o nosso Deus tem. Porque quando vê uma situação ruim, você nem ora, fala, tá ruim mesmo. O médico falou, quando o médico fala, é batata. Vai chover, eles não erram mais. A falta do conhecimento do poder de Deus levam as pessoas a duvidarem dos milagres. A Bíblia é um livro de milagres. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre milagres. Se você começar lá em Gênesis, vai até Apocalipse, a palavra do Senhor, ela enfatiza o poder de Deus em ação. Infelizmente, alguns se recusam a crer. Eu conheço umas pessoas que falam, você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem? Ficou 3 dias. Meu apelido lá é Dó. Ó, Deus vai buscar o Dó lá para trazer para cá. Vai. Ô Dó, você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem e ele ficou 3 dias e depois ele ainda continuou vivo? Opa, creio. E se a Bíblia falasse que fosse um lambarizinho pequenininho, eu falava, deu um trabalho danado, mas engoliu. Porque é fé. Isso é fé. Eu só acredito no que a ciência consegue provar. Eu tenho muita pena de você. Porque existem coisas na minha vida que a ciência não vai provar jamais. E eu vivo. Às vezes eu recebo um dinheiro e tenho que pagar. Se for na matemática, na ciência, não dá. Eu tenho vivido muito isso. Na matemática não dá.
Eu nem faço conta no papel mais. Eu sou ótimo em matemática, conta de cabeça. Olha, agora a gente vai ficando mais velho um pouquinho, vai dando umas travadas, Mas eu nem faço conta, porque a ciência não consegue provar. Se você colocar no papel, não dá. É impossível. Faltou alguma coisa. Mas você vai nos credores, está tudo pago. O dinheiro deu. Fé supera a ciência e muito. Nós temos que ter fé. Amém? Vai lá em Romanos, capítulo 1. Versículo 19, diz assim, ó. Romanos capítulo 1, 19. Diz assim, ó: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Salmo 14, o versículo 1. Vou correr bem porque já está apertado. Salmo 14, 1 diz assim, ó: diz o nécio no seu coração, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Já o Salmo 62, 11 diz assim, ó: uma vez falou Deus, duas vezes tem ouvido, que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence ao Senhor. Jesus diz na sua palavra: todo o poder no céu e na terra me foi dado. Eu tenho esse poder todo. Sabe o que ele fez? Deu ao corpo, deu à sua igreja, deu à sua noiva. Todo o poder. Não foi um pouquinho, ó, deu 50%, você se vira com esse 50% aí. Faltou 30%. Não, todo, 100% de poder foi dado ao Senhor Jesus. E Ele entregou a igreja. Ele entregou o seu corpo. O que é que nós estamos fazendo com esse poder todo? Quando nós vemos uma pessoa necessitada de poder, de um milagre, tem que ser um milagre. O que é que você tem feito? Você tem sido esse milagre na vida dela? Pela misericórdia do Senhor, porque nós não podemos nada, mas nós temos esse poder que Ele deu para nós. Vai lá em Abacuque, capítulo 2. Eu vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Abacuque 2,14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Qualquer coisa você anota e depois você lê. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos esse Evangelho, o poder de Deus se manifesta. E as pessoas precisam desse poder. Algumas delas para a salvação, para a cura, para a libertação. E nós temos esse poder de Deus, que está aqui na palavra do Senhor. Mas eu não me envergonho do Evangelho. Por isso eu prego. Se eu me envergonho, eu não prego. Eu não uso esse poder. Por isso nós temos que falar em todos os lugares. 1 Coríntios 1,18 diz assim, ó: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cruz para eles é loucura. Como que pode uma pessoa ser crucificada?
e ser poder de Deus, mas nós entendemos que foi na cruz, foi ali, naquele momento, que Ele, porque me amava demais, Ele falou: ó, estou pagando os seus pecados e estou colocando nas tuas mãos todo esse poder, assim como na vida de cada um. Cruz, loucura para eles, para nós, poder de Deus. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós podemos corrigir esses dois grandes erros nas nossas vidas examinando as Escrituras diariamente, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. A falta do conhecimento do Senhor e a falta do conhecimento do poder. Como que eu posso? Meditando dia e noite na palavra do Senhor. Meditar, olhar, viver. Eu conheci um pastor famoso e ele, na sua pregação, ele falou: eu não oro 10 minutos. Eu até assustei. Ele falou: eu não oro 10 minutos e não fico 10 minutos sem orar. Porque não adianta eu fazer uma oração extensa, cheia de papagaiada, e ficar o resto do dia vivendo dissolutamente. Eu tenho que viver com o Senhor a todo momento. Senhor, o Senhor é bom, louvado seja o seu nome. E estou trabalhando, fazendo alguma coisa. Aconteceu alguma... Obrigado, Senhor, por esse livramento. Obrigado, Senhor, pelo meu almoço. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. O dia todo falando. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que está ali do seu lado. Josué 1,8 diz assim: ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Dia e noite. Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ó, quer ser como essa árvore? Dá muito fruto? Tudo que você colocar, sabe? Tudo que você colocar a mão prosperar. Tem uma passagem que fala do profeta, que me fugiu agora, não sei qual é o profeta, que ele entrou nas águas, aí entrou até nos joelhos, e Deus falou com ele: entra mais. Ele entrou até o tornozelo, entra mais. Entrou até os seus joelhos, entra mais. Entrou até a cintura, entra mais. Senhor, não dá agora, então mergulha. Ele mergulhou na palavra. A água fala de palavra. Nós temos que ser como esse profeta, mergulhar na palavra do Senhor. Quando ele saiu das águas, a cidade tinha sido mudada. Jeová Rafa, o Senhor está aqui. As pessoas vão olhar, quando nós mergulhamos, as pessoas vão olhar, tudo que você faz dá certo, tudo que você coloca a mão prospera. Já viu pessoas assim? Tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz prospera. Onde ele põe a mão é abençoado. Aí as pessoas vão olhar, não vão entender, falar: o que ele tem? Ah, já sei, o Senhor está ali, Jeová Rafa. Aí vai ver a sua empresa dando certo, crescendo, falar: o que ele fez? Tem tantas coisas, tantas pessoas fazendo a mesma coisa, e a dele dá certo e a outra não dá. Aí as pessoas vão olhar e vão falar: ah, o Senhor está ali, Jeová Rafa. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, a prosperidade chega. Aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus te dá por herança. Aonde você coloca a sua mão, é abençoado. Amém? Você quer ser abençoado? Coloca Deus na frente. Amém? E conhecendo mais o Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Oséias 6:3, estou encerrando, diz assim: ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos
e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Não vai ter seca na sua vida. Quando nós colocamos o Senhor, Ele vem como essa chuva serôdia. Essa chuva. Você viu? Eu estava conversando com o irmão João hoje, que eu tenho um terreninho ali, aí eu estou plantando umas coisinhas, e nós demos uma mexida na terra, deu uma fofada, colocou um adubo, um esterco e tal, mexemos e tal, e veio uma chuva. Rapaz, como que melhorou. Nós aguamos todo dia, mas a chuva é diferente. Com uma semana, com 2, 3 dias, parece que deu uma vida naquelas plantas. Cresceu muito, é nítido ver. Assim é o Senhor. A chuva do Senhor é diferente. Não adianta você ficar aguando. Quando Deus manda a chuva, faz toda a diferença. E para encerrar, Efésios 6:10 diz assim, ó, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Esse é o corpo do Senhor que nós precisamos ser. Ser diferentes, fazer a diferença. Honrar o Senhor em todos os lugares. Buscar o Senhor em todos os momentos. Ser fiel a Ele 24 horas por dia. Não perder a oportunidade de falar dEle. Falar do amor dEle. Em todos os lugares. No trabalho. Em casa. Pastor, eu tenho um marido que, nossa, só a graça. A minha esposa, meu Deus do céu, aqui na igreja é uma coisa, lá é outra. Meus filhos, está tudo desviado. Conheça o Senhor, conheça as suas promessas. Na hora de estiver orando, não adianta ficar falando para o filho, ó, você conhece, você vai para o inferno, você já... Não fala mais para ele, fala para o Senhor. Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor tem uma promessa para mim, para minha família. Creia no Senhor Jesus, que a sua casa será salva. E eu creio no Senhor. Ainda que todo mundo diga que não. Ainda que aparentemente ele não vai vir para o Senhor. Mas a promessa do Senhor diz que ele virá. Que ele vai ser salvo. E eu creio nessa salvação. Por isso eu te peço em nome de Jesus, visita ele. Nos lugares que ele está agora, Pai, em nome de Jesus, é sua promessa. A palavra diz que Deus vela em cumprir a sua palavra, a palavra dele. Ele não é homem para que minta. Se ele disse, vai acontecer. Todo mundo diz que não, mas a palavra diz que sim. E o Senhor diz que ele chama a existência o que não existe como se existisse já. Porque essa é a especialidade dele. E haja luz e houve luz. Tudo que existe não existia. Foi pela sua palavra. Então ele chama a existência. Aqui, seu marido é difícil? É. Deus vai chamar a existência a algo? Talvez vai até doer. Não sei. Mas vai trazer ele. Sua esposa não está... Opa! Mas não adianta brigar, não adianta falar. Não, eu falo todo dia. Não, o problema é esse, fala demais. Com a pessoa errada. Começa a falar com o Senhor. Pastor, tem uma pessoa que no meu coração, eu tinha uma pessoa que eu tinha uma dificuldade, não vou falar aqui porque está filmando e fica ruim. A internet é uma benção, mas fica tudo gravado, né? Tinha uma pessoa que eu tinha dificuldade com ela. E era difícil, às vezes até orar por ela. Mas na palavra eu entendi que eu tinha que amá-la. Foi no Casados para Sempre. Aí eu falei uma vez com o Senhor: Senhor, eu quero amar essa pessoa, mas eu não consigo. E eu sei que tem coisas boas nela. Me mostra, em nome de Jesus. Aí Deus me mostrou o amor que Ele tem, que essa pessoa tem, pelas minhas filhas.
Tem um ditado que diz assim, ó: quem meu filho beija, minha boca adoça. Quando eu notei isso, quando Deus me mostrou isso assim de uma maneira tão nítida, hoje eu sou apaixonado por ela. Minha paixão maior é ela, mas por essa pessoa eu sou apaixonado por ela. Eu abraço, eu beijo, não com falsidade, com amor, porque Deus me mostrou o que Ele vê nele. Ainda não é convertido não, mas em nome de Jesus vai ser. Amém? Então às vezes nós temos dificuldades porque nós não colocamos no altar do Senhor. Está difícil? Opa, é esse que Deus gosta, é esse que vai fazer a diferença. Quanto mais difícil, mais diferença Ele faz. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus.